Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Os compostos orgânicos possuem interações fracas e tendem a apresentar temperaturas de ebulição e fusão menores do que as dos compostos inorgânicos. Então, ele tem uma tendência mais fácil de o quê? Se transformarem em estado gasoso ou do sólido para o líquido e assim por diante, tá bom? A tabela apresenta dados sobre as temperaturas de ebulição. Então, coisas importantes. Ele está apresentando o que aqui para nós? As temperaturas de ebulição e fusão de alguns hidrocarbonetos. Ótimo. Pessoal, só com isso já dá para a gente ter uma noção. Então, eu tenho aqui, ó, metano, eu tenho uma temperatura de ebulição de menos 162 graus Celsius. Isso significa que o quê? A uma temperatura de menos 162 graus Celsius, ele se transforma em gasoso. Então, ele passa do líquido para o gasoso. E uma temperatura de fusão de menos 182. Então, a partir dessa temperatura de menos 182, o que acontece comigo? Acontece que ele sofre o processo. Ele passa do sólido para o líquido. Abaixo dessa temperatura é sólido e acima dessa temperatura é líquido. Propano, menos 42 ele se transforma em gás e a menos 188 ele se transforma em sólido. Tem essa diferença. O eteno, menos 104 se transforma em gás, né? Passa do líquido para o gasoso, e a temperatura de fusão é menos 69. Nessa temperatura passa de sólido para líquido. Propino, menos 23 graus Celsius ele passa, né, para a temperatura, para o estado de agregação, né, de gasoso. Então ele passa, muda de estado da matéria, e temperatura de fusão menos 101. Então ele passa do estado sólido para o líquido. Então, pessoal, nós vamos fazer o quê? Que ele pergunta, ó, na temperatura de menos 114, é correto afirmar que os estados físicos em que se encontram os compostos metano, propano, eteno e propino são respectivamente? Primeiramente, pessoal, vamos fazer a análise de cada um deles aqui. Então, eu vou fazer isso daqui para vocês, tá? Então, nós temos aqui o metano. Vamos começar pelo metano. É bom que aqui a gente não precisa nos preocupar com as fórmulas, a gente só precisa nos preocupar com os compostos e com os dados que estão nas tabelas ali. Então, pois muito bem, vamos lá, pessoal. Não esquecemos que é na temperatura de menos 114 graus Celsius. Então, a gente tem que ter esse parâmetro, tá bom? Então, pessoal, 114, ela é menos, né? Menos 114, ela é maior que a minha temperatura de ebulição, né? Que é menos 162, e também muito maior do que menos 182. Então, se nós montarmos uma tabela aqui, ó, e fazer exatamente desse jeito, nós vamos ter o quê aqui, ó? Eu tenho menos 182 graus Celsius. Eu tenho minha temperatura de fusão. Então, antes disso, eu vou ter um sólido. Então, eu vou pôr até um S aqui, ó. Menos 162 graus Celsius, que é a minha temperatura de ebulição. Então, nesse meio termo aqui, eu vou ter um líquido. E, para chegar na minha temperatura de menos 114, que é a minha temperatura ambiente. Então, menos 114 graus Celsius, eu tenho minha temperatura, no caso aí, do ambiente. Não é a temperatura nossa aqui, é desse dado que está fornecido. Ela só pode estar em qual estado? Pessoal, se passou de menos 162, ela já é gasosa. Então, eu sei que o meu metano é gasoso aqui, ó. Vou pôr até um G aqui na frente, ó. Mas vamos analisar uma por uma, tá bom? Então, vamos lá agora, pessoal. Segundo, propano. Vamos mudar de cor aqui. Nós temos o propano. Eu tenho a menos 114. Então, olha lá.
minha temperatura de ebulição é menos 42. Se ela é menos 42, pessoal, é maior do que menos 114. Em questão, a gente está falando de número negativo, então ela é bem maior. E a temperatura de fusão é menos 188. Então, a minha menor temperatura não é menos 188? Então, vamos fazer isso daqui, pessoal. Menos 188 graus Celsius é a minha temperatura de fusão. Antes disso, eu tenho sólido. Lembrando, menos 114 é uma temperatura menor do que menos 42. Então, a gente vai colocar ela aqui, ó, menos 114 graus Celsius, que é a minha temperatura do ambiente que está colocando ali, não é a temperatura do ambiente que nós estamos acostumados. Então, nós temos o que aqui? Um líquido. Entre essas duas temperaturas, nós temos um líquido. E a menos 42 graus Celsius, que é a minha temperatura de ebulição, que é a temperatura que passa, né, do estado líquido para o estado gasoso, né? Acima disso, nós teríamos o gasoso. Pessoal, tá vendo que menos 114, o meu propano continua líquido, porque menos 42 ele se transforma em gasoso. Então eu tenho líquido. Por que isso? Ele está entre a minha temperatura de ebulição e a temperatura de fusão. Se está entre uma e outra, ela só pode ser líquida. Tá bom, pessoal? Próximo aqui, vamos fazer a próxima análise. Eteno, vamos mudar de cor. Vamos fazer aqui de verde. Temos eteno. Temperatura de ebulição, menos 104. Temperatura de fusão, menos 169. Então, temperatura de fusão, menos 169 graus Celsius. É minha temperatura de fusão. Ele está em que estado? Antes disso, não é o estado sólido, pessoal? É o estado sólido. A menos 114, a minha temperatura não está entre a minha temperatura de fusão e a minha temperatura de ebulição. Menos 104 é uma temperatura maior do que a minha temperatura de menos 114. Tá legal? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Então, menos 114 graus Celsius é a minha temperatura do ambiente que o meu enunciado colocou. Tá legal? Então, entre isso, ele vai estar líquido. Por quê? Acima de menos 104 graus Celsius, que é a minha temperatura de ebulição, ele estaria no estado gasoso. Então, olha lá. Na temperatura de menos 114 graus, eu tenho o eteno está no líquido. Então, está no líquido aqui, ó. Lembrando, quando a minha temperatura que o enunciado está fornecendo estiver entre as minhas de fusão e de ebulição, é líquido. Então, olha aqui, ó, está líquido. Também. Vamos mudar de cor. Próximo. Propino. Propino, pessoal, ele tem uma temperatura de fusão, menos 101 graus Celsius, e de ebulição, menos 23. Olha aí, pessoal, a minha temperatura de fusão é maior do que a temperatura que o enunciado está me fornecendo, que é menos 114. Então, abaixo de menos 101, que no caso aí é menos 114 graus Celsius, que é a minha temperatura ambiente que está falando no enunciado, está no estado sólido. Minha temperatura de fusão, menos 101 graus, está na minha temperatura, né, de fusão. Ele se transforma em líquido. E a minha temperatura de menos 23 graus Celsius
passa para o meu estado gasoso. Então, meu propino se encontra como? No estado sólido. Então, vamos pôr S aqui. Por causa disso, porque a minha temperatura de menos 114 está abaixo da minha temperatura de fusão. Estando abaixo da minha temperatura de fusão, só pode ser sólido. Se estiver entre a temperatura de fusão e ebulição, é líquido. E se estiver acima da minha temperatura de ebulição, só pode ser gasoso, que é o caso do metano. Então, pessoal, com essas análises, a gente já tem agora a nossa resposta, que pode ser somente a minha alternativa. Vamos olhar lá. A, sólido, respectivamente. Então, tem que ser metano, propano, eteno e propino. A, pode ser de jeito nenhum, porque já começa com sólido, não é? B, líquido, também não pode ser. Aí fala sólido, também propano não é, líquido, pro eteno é e pro propino é. C, ela é líquida, o metano? Não. Então a gente já pode excluir ela. Então falsa, falsa e falsa. D, metano tá no gasoso? Tá. Beleza, tá no gasoso. Propano tá no líquido? Tá também. Só que o eteno tem que estar no líquido e não no sólido. Então, não pode ser a nossa alternativa D. Falsa. Então, só pode ser a nossa alternativa E. Tá certo, pessoal? Um exercício que não é difícil, porém, já venho fazendo a análise dele para a gente não ter nenhum tipo de erro na hora da resolução. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!